Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que semanalmente debate comunicação e cidadania. Este programa é uma produção da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, e por isso é veiculado nas mais de 70 emissoras filiadas aqui nesse nosso grande estado de São Paulo, terra bandeirante. E olha, hoje nós não temos só uma pauta, nós temos uma história de vida. Imagine vocês a seguinte situação: um pai se depara com uma problemática de saúde da sua filha e passa a conviver com essa problemática e descobre que há uma demanda, mais pessoas sofrem com esta problemática e precisam de políticas públicas. Esse pai simplesmente escreve 13 projetos de lei e um deles recentemente aprovado, sobre o qual vamos falar aqui. E aí você, telespectador, com certeza já deve ter concluído: mas deu sorte essa moça, é filha de um deputado, né? Foi lá. Não, é um cidadão, é uma pessoa igual a mim, igual a você. Esse cara, olha, me representa. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Eu já sou igual no nome. Eu converso hoje com o doutor Fábio Siqueira, que vai nos explicar essa história. Doutor, uma alegria recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite de estar com vocês. É uma honra estar aqui. Para nós também. Antes dele explicar o que originou a sua causa, nós vamos assistir a um vídeo da chamada Lei do Copo Azul, recentemente aprovada na Assembleia Legislativa, e pedimos aqui ao Márcio França, já foi protocolado a sanção, aqui é um pedido da ACESP. Governador, dê celeridade a esse projeto. É muito importante para a sociedade e o nosso público vai entender por quê. Meireles, por favor, roda o VT. Olá, esta é Deborita. Deborita faz tudo que uma criança de 6 anos faz. Brinca de bola, boneca e bicicleta. Mas o que ela gosta mesmo é de ir ao cinema. Porém, Deborita é DM1. Você sabe o que é o diabetes tipo 1? Todos nós temos um pâncreas, certo? Então, o pâncreas é quem produz insulina. No caso do diabetes tipo 1, ele não produz ou produz em pouca quantidade. E com isso, o nível de açúcar fica muito alto. Por conta disso, quando Deborita vai ao cinema com seus pais, ela só pode tomar refrigerante sem açúcar. Os pais de Deborita sempre pedem refrigerante zero, mas muitas vezes o refrigerante vem trocado com açúcar. Não sei se por descuido ou por pressa mesmo, mas isso acontece muito. E quando isso acontece, o pai de Deborita fica muito bravo. Pois se Deborita tomar um refrigerante com açúcar, ela vai passar mal. E isso já aconteceu algumas vezes. E não só estragou o passeio, como levou Deborita para o hospital. Isso é muito grave. Para que não houvesse mais este erro, o pai de Deborita teve uma ideia. E se os copos fossem de cores diferentes para o uso zero açúcar? Assim, nem o atendente, nem a própria Deborita se confundiriam na hora de tomar seu refrigerante. Surge então a Lei do Copo Azul. Se você é uma dessas muitas Deboritas ou conhece alguma, compartilhe e apoie nossa causa. Fábio, explica para nós agora como ocorreu isso, a ideia, e como é que você começou essa militância. Então, eu preciso voltar um pouco para poder contar essa história. Por favor. Eu tenho um casal de filhos e a menor é a Débora. Ela está hoje com 7 anos de idade. E quando ela tinha 3 anos e meio, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Para nós foi um baque aquele momento, não é? Começar a descobrir o que era diabetes. Eu sou sincero em dizer que eu não conhecia nada sobre diabetes. Começamos a aprender, minha esposa e eu, sobre isso. E logo em seguida eu fui trabalhar como advogado que sou, né, como consultor jurídico, enfim, na Assembleia Legislativa. E uma das primeiras coisas que eu fiz na Assembleia é procurar o que tinha de lei. O que tinha de lei que pudesse amparar a minha filha, agora diabética, né? E quando eu comecei a olhar, para minha surpresa, não tinha nenhuma lei no estado de São Paulo que amparasse as pessoas com diabetes. Tinha só leis comemorativas, o dia do diabetes, o mês Novembro Azul, que é junto, né, com aquela questão da próstata também, não é? E falei, poxa, precisamos fazer alguma coisa. E aí nós começamos a pensar em elaborar projetos de lei. Mas como fazer isso que eu não sou deputado? Estudei,
aprendi todo o processo legislativo. Hoje, graças a Deus, eu conheço um pouco mais do processo legislativo da Assembleia de São Paulo e consegui fazer a elaboração, primeiro, de 12 projetos de lei na área de diabetes. Então, processos importantes, projetos importantes, alguns já foram aprovados aqui em São Paulo, mas a grande maioria não. Está aguardando ainda a sanção e a aprovação da Assembleia para uma posterior sanção do governador. O importante dizer, Fábio, que para nossa surpresa, alguns projetos que ainda não foram aprovados em São Paulo já foram copiados em outros estados do Brasil e já viraram lei em outros estados. Já está vigindo lá e aqui ainda não? Aqui ainda não. Por um lado se comemora porque está fomentando projetos de lei e por outro é chato porque aqui em São Paulo poderia já estar vigindo, né? Deixa eu fazer uma pergunta. E a lei do Copo Azul foi a mais recente ou não, mas foi aqui... Isso foi a mais recente que foi para a sanção, é isso? Isso. A lei do Copo Azul é a lei 1185 de 2017, que ela foi feita nesse ano, no ano passado, no final do ano passado, pelo deputado Chico Sardelli. Aqui eu agradeço aqui o pronto atendimento, né, da causa, que tem sido um grande parceiro para nós todos. Nós fizemos esse projeto de lei pensando também nessa questão dos erros que acontecem com os diabéticos. E nós passamos isso na nossa pele, que isso aconteceu com a minha filha. Nós fomos a uma rede de fast food famosa aí, que todos devem conhecer, e pedi um refrigerante zero açúcar para ela. Hoje, como os nossos telespectadores sabem, os copos são idênticos. E a única diferença entre o refrigerante zero e o refrigerante normal com açúcar é aquela bolinha que é apertada em cima da tampa. Não é? Que é discreta. Se você me falasse, eu nunca soube para que servia aquilo ali. Pois é, uma bolinha discreta que denota que aquilo é diet, ainda como que hoje nem tem mais refrigerante diet, é zero açúcar, né? Adotaram essa nomenclatura aqui que é diferente do light, né? Totalmente diferente do light, já é uma outra discussão. Tem gente que acha que o light é zero açúcar. Não, light não. Light ele tira a caloria, mas ele continua tendo açúcar. Essa é uma definição básica para entendermos. Mas a questão do copo foi exatamente isso. Pedi um refrigerante zero para ela, entregaram o refrigerante normal. E para o meu descuido, eu não provei, também não sei se pelo sabor eu conseguiria distinguir. Eu não distingo, por exemplo, acho que mais pessoas também não. Também não. Eu conheço poucas pessoas que conseguem saber pelo sabor o que é zero e o que é normal. Enfim, ela tomou aquele refrigerante, quase 300 ml de refrigerante. Eu fiz o controle, ela é insulina dependente, então apliquei insulina nela, de acordo com o alimento que ela estava consumindo naquele momento, e comecei a perceber que depois de 20 minutos ela começou a ficar com o rosto todo vermelho, começou a suar, e esse é um indicativo de hipoglicemia, quando está muito baixo, ou de hiperglicemia, que foi o caso, quando estava muito alto. Quando fiz a medição, furei o dedinho dela, medi, estava a mais de 500 de glicemia. Por quê? Por conta de um erro do estabelecimento, do erro do atendente. E aí eu comecei a pensar, não adianta simplesmente processar o estabelecimento ou arrumar confusão, brigar. Nós temos que fazer algo que mude a vida das pessoas. E nós pensamos então no projeto de lei do Copo Azul, criar um copo diferenciado para que exista uma etapa a mais. Antes do atendente colocar o refrigerante, acondicionar para entregar para o consumidor, uma etapa a mais de cuidado. Por isso que foi feito o projeto do Copo Azul. Até porque filas nessas grandes redes de fast food, cinema também, né? E na correria, o sujeito não lembra de apertar o botão ou carrega o refrigerante num copo que às vezes é normal e era para ser zero. E eu acho que o seu projeto, Fábio, vai além, e creio que você percebe isso, porque é também uma questão de direito do consumidor. Ora, se eu pedir tal refrigerante ou tal produto, eu preciso recebê-lo. E você me contava nos bastidores que tem também uma forma de se averiguar fora o paladar, que é mais técnica, que é você tem uma fita, que você gostaria que você me explicasse, que você coloca e ela sabe, identifica o nível de açúcar. Mas, ora, você vai precisar gastar uma fita que deve ter um custo para saber se você está recebendo de fato o produto que você comprou, aí também não é honesto, né? É essa a nossa batalha aqui, porque muitas pessoas falam, não vai arrumar confusão, faz o teste e você vê se é zero, se não é, mas é uma questão de cidadania, uma questão de saúde pública. E eu, como advogado, especialista em direito do consumidor, eu posso dizer,
Você comprou um refrigerante zero, você pagou por ele, você tem que receber esse refrigerante, não pode te dar um diferente. E aí você tem que usar o glicosímetro com aquela fita normal do glicosímetro que você faz a aferição com material de sangue, não é? Para você ver o nível de glicemia no sangue. Poucas pessoas sabem, mas se você colocar também no refrigerante qualquer bebida com açúcar, ele vai dar um indicativo muito alto de açúcar, porque ele pega exatamente isso, o nível de açúcar. Então se ele der 300, 400, 500, que é o normalmente dá num glicosímetro, você vai saber que aquele tem açúcar. Se ele der zero ou low, quer dizer que não tem açúcar, né? Refrigerante zero. Então, nós não fizemos esse teste na minha filha e ela foi para mais de 500. E o que acontece hoje? Cada fita, se for comprar em farmácia, custa em torno de R$ 1,60 cada fita. Agora, pensa eu como consumidor, eu tenho que, paguei pelo refrigerante zero, me entregaram um outro refrigerante, só que eu tenho que gastar mais ainda para comprovar que eles me atenderam. O ônus não deve ser seu, deve ser do estabelecimento. Exatamente, mas nós falamos muito mais em responsabilidade do que ônus. Perfeito, porque é uma questão de saúde pública. As pessoas têm dificuldade de entender a questão alheia, a questão do outro. Se a pessoa pediu refrigerante zero, ela tem um motivo, seja por dieta, seja por restrição alimentar ou simplesmente por a questão de manutenção da vida, porque o diabético não pode consumir açúcar, e esse é ponto pacífico. O Fábio usou o termo certo, responsabilidade, e alertou para que a gente possa sempre pensar no outro. Quem são esses outros, caso você não tenha diabetes? Quem são esses outros? São cerca, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Fábio vai me corrigir os dados, mas são 16 milhões de pessoas no Brasil, no estado de São Paulo, 2,5 milhões. Desse universo, tanto 16 milhões como 2,5 milhões, cerca de mais ou menos 90% é o diabetes tipo 2, que é aquele que o Fábio vai explicar a diferença para nós, até porque ele tem mais propriedade, mas o tipo 1, que é o caso da Débora, e desses outros 10%, é aquela intolerância total ao açúcar. Não pode ter o consumo de açúcar sem ter essa dosagem, sem ter aí as medições corretas. E o que isso acarreta? Acarreta mais problemas hospitalares. A maioria dessas pessoas com diabetes tipo 1 é criança, são jovens. Quer dizer, a gente não pode fazer isso com aqueles que dependem de nós para ter uma vida saudável. Qual que é a diferença, Fábio, as diferenças da diabetes tipo 1 e da tipo 2? Basicamente, Fábio, a diferença está... as pessoas conhecem o diabetes, falam, meu avô tinha diabetes, minha avó tinha, então... A diabetes tipo 2, que é a diabetes da vovó e do vovô, é aquela que é causada por uma vida sedentária, uma má alimentação, aliado com alto colesterol, aliado com sobrepeso. Então a pessoa acaba recebendo esse diagnóstico de diabetes tipo 2, onde o pâncreas ele fica meio preguiçoso, meio moroso, ele fabrica ainda insulina, mas em quantidade menor, não necessária. Então ela tem que tomar um remedinho, normalmente a metformina ou algum outro que o médico prescreva, para ajudar o pâncreas na produção de insulina. Esse é o tipo 2. O tipo 1, que acontece basicamente em crianças, adolescentes e jovens, até por volta de 40, 45 anos, é o diabetes que nós falamos que é insulino dependente. Ele precisa de uma injeção, de uma aplicação de insulina. Essa injeção ela é diária e muitas vezes ao dia, porque depende de cada alimentação que vai ser feita. Então ela precisa fazer aquela aplicação de insulina de acordo com bolos, de acordo com aquilo que ela está se alimentando. Então é essa a diferença principal entre tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, o pâncreas não mais fabrica insulina. Então o pâncreas ele fica totalmente inoperante para essa situação da fabricação de insulina, tem que ser aportado de fora. Perfeito. Bom, uma vez que você descobriu a diabetes na sua filha, você fundou, né, foi estudar, se preparou e fundou um instituto. O que faz o instituto? Como é que ele ajuda na causa do combate à diabetes e principalmente acabar com preconceito? Depois eu quero casos de preconceitos em estabelecimentos, em museus que você possa contar para nós, mas primeiro fala do Instituto, Fábio. O Instituto Deborita, quando eu falo do Instituto, eu falo com um sorriso no rosto, né? Aquele orgulho de pai, aquele orgulho de quem fez algo bom, não para si, mas para o outro, né? O Instituto foi criado, claro, com base na história da minha filha, da Débora, mas principalmente para poder atender milhares de pessoas. Nós estamos falando em São Paulo de mais de 2 milhões de diabéticos e as pessoas que nós atendemos são pessoas que estão fora da sociedade nesse sentido de ter atendimento público, atendimento de saúde.
de ter um conhecimento sobre diabetes. Muitos deles não entendem como funciona. Então, o Instituto, ele fomenta ações pelo Estado de medida de glicemia. Então, nós medimos glicemia em praça pública, nos correios, do lado de fora dos bancos, nas escolas. Nós fazemos um trabalho no Estado. Nós já estamos hoje em 22 cidades e chegando, se Deus quiser, até agosto, em 40 cidades. Tem quem é diabético e não sabe? Tem muitas pessoas que são diabéticas e não sabem. Eu até passei por Fábio depois aqui em off. Nós fizemos uma ação na semana passada na cidade de Caçapava, no Vale do Paraíba. Nós vamos estar novamente no Vale do Paraíba semana que vem, no sábado, em Jacareí. Mas nós fizemos uma ação e nessa ação eu presenciei 2 pessoas, sendo uma o senhor Antônio com 480 de glicemia. Meu 480. Deus. E eu perguntei para ele, senhor Antônio, você não tomou seu remédio hoje? Sabe o que ele me disse? Remédio do quê? Ele não sabia que tinha diabetes. Não se trata. E nós encaminhamos para um ambulatório, enfim, lá ele está recebendo um atendimento e vai começar a fazer o tratamento de diabetes. Uma outra senhora, a dona Maria Antônia também, ela recebeu um diagnóstico de pré-diabetes, isso há 10 anos atrás, e nunca cuidou. E ela foi, através de nós, ela verificou o teste dela 435, também com diabetes, e não tomava remédio. Então, isso acontece com muitas pessoas. Porque ela, na maioria dos casos, é silenciosa, né? A diabetes é um perigo, ela é silenciosa. Ela chega na pessoa, quando a pessoa percebe, ela já está no nível de cetoacidose que nós falamos, quando o nível de glicemia está acima do tolerado, acima de 500. E sempre sob a supervisão aqui do Fábio, se a diabetes não é tratada, controlada, risco maior de AVC, ataque cardíaco, cegueira, cicatrização do corpo aos ferimentos é difícil, é isso, né? Doenças do pé diabético que nós falamos, né? Quando a pessoa tem alguma neoplasia, alguma doença nos pés, que é comum a gente ver isso, a pessoa tem que amputar os dedos, amputar a perna, amputar o pé. Por quê? Porque não teve um tratamento adequado. Fábio, se fosse só pela lei do Copo Azul, a causa do Instituto e a sua já valeria. Mas eu quero saber na prática, como é que vocês ajudam o pessoal na ponta? Você me falou, fui para Caçapava, fui não sei onde. O que o Instituto faz por esse pessoal que muitas vezes não está organizado no interior? Nós, Fábio, é muito importante o que o Instituto faz, eu até me orgulho disso, né? Nós conseguimos chegar na sua cidade, em uma conexão com a Secretaria Municipal de Saúde, conseguimos entender quem são as pessoas, Fábio, que recebem insulina. Identificando essas pessoas, nós conseguimos, através do nosso instituto, entrar em contato com elas e verificar o que vocês precisam de atendimento, vocês estão sendo atendidas pelo município, estão sendo atendidas pelo Estado, precisa de mais conhecimento, de mais informação. Mandamos um profissional para dar uma orientação básica para a pessoa, para o pai, para a mãe, no caso de criança. Então, isso tem sido sensacional. E a partir desse momento, as pessoas são conectadas à associação da região. Olha que bacana. E com essa conexão na associação, ela consegue receber todos os materiais, cursos, saber o que tem de mais moderno na medicina quanto à diabetes. Bom, instantes finais da nossa entrevista, mas eu quero saber, Fábio, até porque a gente precisa que as pessoas conheçam, é uma denúncia que a gente faz aqui de casos que os diabéticos sofrem preconceito, por exemplo, no cinema. Mas você quer refrigerante lá, 0, mas você está comendo pipoca, não pode entrar com alimento, não sei aonde. Quais são os principais problemas de relacionamento? Aí independe de lei. Claro, leis para isso são importantes, mas, poxa, bom senso, humanidade, compreender o outro já resolveriam. Quais são esses problemas? Nós tivemos um caso emblemático aqui em São Paulo, foi da jovem Mariana, com 23 anos, diabética há mais de 10. Ela foi até um museu em São Paulo, não vou dizer aqui qual era o museu, mas se procurar na internet vocês vão encontrar essa história. Ela foi até o museu, tentou entrar no museu, pagou a entrada. Quando ela foi revistada, né, aquela revista necessária do segurança, verificou que dentro da bolsa dela ela tinha uma caixa de suco e 3 bolachas. E para que ela anda com aquilo? Porque em caso de hipoglicemia, o diabético não pode esperar, daqui meia hora eu como. Ela é tipo 1. Ela é tipo 1. Tá. Ele tem que fazer o uso de alimentação ou de um suco, algo com açúcar naquele momento, para corrigir a hipoglicemia. E em segundos, né? Imediatamente. Imediatamente, em poucos minutos. Se não fizer isso, ela pode entrar num estado de desmaio, de convulsão, até coma. Existem casos de pessoas que entram numa hipoglicemia severa, que é caso hospitalar.
não é? Então ela precisava daquele alimento. Ela foi orientada pelo segurança que ela não poderia entrar com o alimento. Ela fez a medição na hora, mostrou que ela é diabética e falou, olha, eu estou começando uma hipoglicemia. Mas uma coisa importante, Fábio, que as pessoas não sabem, no caso dela, inclusive, ela não podia comer naquele momento, porque se ela comesse naquele momento ia subir demais. Então tem que esperar ou normalizar e subir normalmente, ou então se vê que vai descer, ela tem que fazer o consumo daquele alimento. Então ela foi impedida de entrar no museu, devolver o valor dela, que ela pagou da entrada, falou, olha, você não pode entrar porque se você fosse uma pessoa normal, você não teria nenhum problema. Usaram esses termos? Usaram esses termos, e eu não falo isso com orgulho, mas ela nos procurou, nós falamos com o governador geral da época, e o governador conversou, né, através da sua assessoria, conversou com esse diretor do museu, e ele, enfim, não sei o que aconteceu, mas ele foi exonerado da função. Meu Deus. E por conta disso, surgiu a partir disso mais uma lei de sua autoria. Por conta disso, eu também pensei, o que nós podemos fazer para preservar a vida da Mariana e principalmente a vida da minha filha, que daqui a pouco ela vai ter a idade da Mariana, porque enquanto não descobrir uma cura para o diabetes, é uma coisa que você tem que conviver para a vida toda, não é? Então, isso originou o projeto de lei 1117 de 2015, que fala da obrigatoriedade de todo estabelecimento comercial em São Paulo, de todos os espaços de eventos, espaços culturais, permitir a entrada da pessoa com diabetes com pequenas porções de alimento para combater a hipoglicemia. Nós sabemos que no Brasil as coisas só funcionam em função da lei. Até a nossa Constituição diz isso, que ninguém vai ser obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, senão em função de lei. Então precisamos de uma lei para isso. É uma coisa absurda, mas nós precisamos. Então, a partir dessa promulgação, todo paciente, toda pessoa com diabetes vai poder entrar em estabelecimento. Isso evita também, Fábio, aquela questão da venda casada, que muitos lugares não deixam entrar com alimento. Por quê? Porque eles vendem alimento lá. Então eles não querem que você entre com o seu, porque você tem que consumir o deles, mas isso também é proibido pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Que é uma chamada compra casada. É uma chamada compra e venda casada. Nós não podemos aceitar isso. Isso acontecia muito em cinemas aqui em São Paulo, até que veio uma lei também que proibiu isso e colocou uma sanção, até de cassação da licença de funcionamento deles. Até porque, coincidência ou não, os produtos internos eram muito mais caros do que os semelhantes fora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma coincidência, alguma coisa. Graças a Deus temos pessoas que nos defendem em relação a isso. Olha, Fábio, eu repito aqui o que eu falei no começo, que você é um cara que eu conheci há pouco tempo, mas me representa pela sua atuação. Obrigado, Fábio. E eu só tenho a dizer que você é uma inspiração. Quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais, viu? Eu quero agradecer, né, o espaço de nós falarmos um pouco sobre diabetes, algo que é pouco entendido pelas pessoas, e deixar um recado para você. Você procura seu médico, dá uma olhada como está a sua taxa de glicemia. Se quiser entender um pouco mais daquilo que nós fazemos do Instituto Deborita, procure lá nas redes sociais, nós estamos com @Instituto Deborita. O meu pessoal é DR de Dr. DR Fábio Siqueira. Também nós temos várias informações e materiais do nosso trabalho e o nosso site www.institutodeborita.org. Lá nós temos tudo aquilo que você precisa saber sobre diabetes. Se tem algum diabético na família, acessa lá que você vai entender um pouco mais de tudo que nós falamos. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, Fábio. Alegria. Este foi o programa Mídia Cidadã e eu quero convidar você a continuar assistindo a programação da TV Pública que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!